Bom dia! Bom dia, povo deste lugar! Eu vou ter que tirar. Vou tirar aqui os meus fones para testar. Eu tava tentando fazer com o AirPod, mas pelo visto não vai rolar. Deixa eu ver se eu já consigo me enxergar aqui online. Galera, bom dia para você que está aí ligado nessa minha primeira transmissão ao vivo aqui, oficialmente no LinkedIn. Afinal de contas, ontem eu brinquei que eu fiz um teste aqui para poder saber como é que usava a ferramenta, aquela coisa toda. E uma das coisas que eu descobri é que se eu quiser efetivamente interagir com vocês, eu vou precisar conseguir me enxergar aqui na minha própria página do LinkedIn para poder acompanhar os comentários, para poder saber quem está ao vivo. Então, se você estiver me ouvindo, se tiver tudo ok, por favor, dá um oi, dá um bom dia, né? Como faz o Mark Tawil, diz da onde você está falando para eu poder ter uma noção aí, né, do alcance que essa ferramenta tem. Afinal de contas, são muito poucas as pessoas, né, que ainda têm acesso ao LinkedIn Live. Então, eu tô vendo aqui, ó, que tem um monte de gente entrando já. O Marcelo Burgos, a Crislaine, Valéria, o Juliano. Bem, gente, eu não quero ficar enrolando no começo, porque afinal de contas, hoje em dia, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Ou seja, toda vez que a gente se dedica a colocar a nossa energia, colocar o nosso tempo em alguma coisa, a gente não tá falando só de ganhar ou perder dinheiro. A gente está falando da nossa vida, ou seja, onde é que a gente está colocando a nossa energia. Então, o objetivo aqui é transmitir um pouco do meu conhecimento sobre a área de vendas e um pouco da minha perspectiva, não como uma pessoa especialista em recrutamento e seleção. Eu não sou especialista em recrutamento e seleção, eu não sou job hunter, eu não sou headhunter, mas eu sou uma pessoa que contrata bastante e que convive com outras pessoas que contratam. Então a perspectiva que eu vou trazer aqui é a perspectiva de alguém que tá do lado de cá da mesa, né? Que faz processo de seleção, que faz processo de contratação. Nada contra, né, as pessoas que fazem isso profissionalmente, muito pelo contrário, eu acho que essa ajuda ela é super bem-vinda, tem muita gente que precisa de auxílio, mas eu acho que tem um ponto que é importante de reforçar sempre, que é o seguinte: muita gente hoje que se vende como job hunter são pessoas que passaram um bom tempo tentando se recolocar no mercado, não conseguiram e aí acabaram criando essa profissão. O que eu questiono muito, porque alguém que não conseguiu se recolocar, será que vai, né, conseguir ajudar outras pessoas a se recolocarem? Então, acho que para você que está nesse processo, um cuidado muito grande, porque tem muita gente se aproveitando aí, né, das emoções, da fragilidade, para poder vender um negócio que não vai trazer retorno. Então pega referência, vê outras pessoas que se recolocaram, pega depoimentos, entende como que é o processo de trabalho, não paga nada antes, gente, né? Faz algum tipo de acordo para que você consiga ir pagando de acordo com o sucesso do trabalho que estiver sendo desenvolvido. Enfim, então a perspectiva que eu vou trazer aqui é de uma pessoa que é especialista em vendas e de uma pessoa que contrata muito, né? Graças a Deus eu não tenho contratado tanto, porque o meu turnover aqui na Posiciona é de 0%, né? Então as pessoas que estão comigo já há bastante tempo, e isso é uma coisa, inclusive, que me orgulha, porque muitas das pessoas que estão comigo hoje, elas estão comigo, né, de outras empresas. Então, acho que esse é um super feedback, as pessoas quererem voltar a trabalhar com você. Acho que isso é um feedback bacana. Então, vamos lá. Olha, convido para visitar meu perfil, Ótimo Carol, gente de São Roque, né? Eu ainda tô aprendendo aqui, gente. Quantas pessoas estão assistindo, eu não tenho ideia quantas pessoas estão online agora. E também, de verdade, essa não é a coisa mais importante nesse momento. Mas eu queria dizer pra vocês o seguinte, né? Primeiro, né? Daqui a pouco, às 11h30, eu vou fazer uma outra live lá no meu Instagram para falar de evolução em vendas. Então, eu, como um especialista em vendas, e assim, né? Já falando sobre isso aqui abertamente, eu sou a primeira mulher do Brasil a publicar sozinha um livro sobre vendas.
Então, bora bater meta, né? Ele tá chegando aí, dia 10 de setembro. Eu faço o lançamento dele aqui em São Paulo, depois dia 16 eu faço o lançamento dele em Salvador. Então, Bora Bater Meta é um livro que, apesar de ter um nome que parece ser algo agressivo, né? É super soft. Eu vou falar sobre o processo de vendas humanizado, de como criar valor para o cliente, né? De como a gente, de fato, se diferenciar presencialmente no mundo que é cada vez mais digital. Então, para quem estiver aí acompanhando, né? Dia 10 de setembro, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Eu vou fazer o lançamento às 18h30 até às 19h. Eu faço um bate-papo com as pessoas que estiverem lá no deck da cultura, e às 19h a gente começa a sessão de autógrafos. E depois, no dia 16 de setembro, lá em Salvador, que é a minha terra, eu sou baiana, né? Dá pra perceber pelo sotaque, eu vou fazer também o lançamento em terras soteropolitanas. Beleza? Mas vamos lá, vamos falar do nosso assunto. Afinal de contas, já são 5 minutos de live aqui, eu enrolando para poder garantir o engajamento das pessoas. Processo de recolocação. Primeira coisa, eu não sei o que é passar por isso. Eu nunca fiquei desempregada, eu sempre empreendi, eu sempre atuei como empreendedora. Então, efetivamente, eu não sei o que é estar em busca de recolocação, mas, né, eu me coloco muito no lugar das pessoas que estão passando por esse momento. Eu já ajudei muita gente a se recolocar, não cobrando por isso, mas almoçando, indicando, chamando para participar de evento, às vezes até dando um pitaco sobre currículo. Não me arrisco a fazer revisão de currículo de ninguém. E quando a gente faz uma comparação do processo de recolocação com o processo de vendas, existe um funil que a gente trabalha em vendas, né? Que ele funciona de que forma? Você tem lá uma série de clientes, né? Uma série de prospects, que são pessoas que poderiam se interessar por aquilo que você vende. Você acessa esses prospects, você chama esse acesso, esse alvo de target, e você começa um processo de abordagem direta, ou seja, ativa. Você vai atrás do cliente. E aí esse cliente ele vai avaliar se aquilo que você tem para oferecer é interessante. Provavelmente vai pegar algumas referências, vai querer que você apresente algum tipo de proposta, vai querer conhecer a sua empresa. Hoje, cada vez mais, os clientes têm buscado por algum tipo de degustação para, a partir daí, entrar num processo de negociação que está relacionado a valor, condição, etc e tal, até você, de fato, passar a adquirir o produto ou usufruir do produto. No processo de seleção, a gente tem um funil que é parecido, tá? Eu até fiz um artigo, depois quem quiser tá aqui no LinkedIn, onde eu falo um pouquinho sobre esse processo de forma bem estruturada, mas é mais ou menos assim. Então imagina que existe uma vaga e essa vaga precisa ser preenchida. Todo mundo se candidata a essa vaga, muitas vezes até sem critério. Então, às vezes eu recebo currículo de torneiro mecânico para uma vaga de consultor educacional, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Como é que você prepara o seu currículo para aquela vaga? Porque no meio de milhares de currículos que você recebe nos dias de hoje, para uma vaga que é anunciada no LinkedIn, por exemplo, é importante que você determine quais são os critérios, ou melhor, que você entenda quais são os critérios que vão chamar a atenção do recrutador. De verdade, não sei essa história de coloca foto, não coloca foto, coloca idade, não coloca idade, coloca número de filhos, não coloca número de filhos, faz currículos às cegas. Eu, como contratante, na hora que eu pego um currículo, o que me chama a atenção, né? Confesso, olho para o local onde a pessoa mora, porque morando em São Paulo isso é preocupante, principalmente dependendo do cargo. Então, pessoas que dependem de transporte público é desafiador quando você pensa, puxa, a pessoa mora lá no extremo da Zona Leste para vir morar aqui no extremo da Zona Sul, ou vice-versa. Então, essa é uma coisa que costuma chamar minha atenção. É o local de trabalho da pessoa. E depois uma coisa que me chama a atenção é o tempo que a pessoa ficou nas empresas. Então, antigamente, as pessoas entravam na empresa e faziam carreira lá dentro. Hoje, as pessoas entram e saem com muita velocidade. Talvez eu seja uma pessoa mais antiga, né? Mas eu ainda valorizo as pessoas que são... Eu não vou dizer que é inconsistente ou consistente, gente, mas eu ainda valorizo as pessoas que conseguem permanecer numa empresa até que um ciclo, né, ele se complete. Então, quando eu vejo um currículo onde uma pessoa entra e sai, isso me chama a atenção. E aí eu normalmente vou entender o que a pessoa fazia, como é que ela descreve aquilo que ela fazia no seu currículo. E esse é um ponto importante, porque em algumas situações eu vejo que as pessoas colocam coisas tão específicas que elas não se conectam. Então, se eu pudesse dar uma dica em relação ao currículo, personalize o currículo para a vaga. Se você conhecer a empresa, personalize o currículo para aquela empresa. Não coloque um objetivo muito amplo, né? Então, eu costumo entrevistar muitas pessoas. Eu vou ler daqui a pouco os comentários, tá, gente? Prometo.
Eu costumo entrevistar, eu costumo conversar com muitas pessoas, né, na área de desenvolvimento humano, que é a área que eu trabalho. E às vezes vem lá um objetivo ou a missão da pessoa. Ah, minha missão é desenvolver pessoas. Ou meu objetivo é desenvolver pessoas. Como? Fazendo o quê? Fazendo com que as pessoas leiam mais, treinando as pessoas, desenvolvendo conteúdos diferenciados, né? É importante que a gente seja um pouco mais específico na hora de colocar o nosso objetivo. Eu acho que assim, não é para nichar, mas eu preciso entender assim, o que você quer fazer, né? O que eu deveria te pagar para fazer? O que é o seu melhor? Aonde você acha, principalmente conhecendo a minha empresa, que você pode colaborar com ela? Então, o processo de venda, ele começa pela descrição do produto, né? Então, se você vai no Mercado Livre, se você vai na Amazon, se você vai no próprio supermercado, em algum momento você vai entender. Se você estiver fazendo dieta, você vai observar se aquele produto tem ou não tem açúcar, né? Quanto de glúten, se tem gordura trans. Então, assim, são características, né? Que elas vão permitir ao recrutador se interessar ou não. Ou seja, eu preciso enxergar ali algumas premissas que são relevantes ou não para o meu processo. Então, eu acho que o currículo, quanto mais personalizado ele for, melhor. Outra coisa que eu acho que é importante de destacar também são as formações. Eu não acho que você tem que colocar todos os cursos que você fez na vida, mas eu confesso que me brilha os olhos quando eu vejo que as pessoas fizeram, eu fiz MBTI, eu fiz PNL, eu fiz coaching, né? Ou seja, é uma pessoa que demonstra, e aí não é pelo que a pessoa fez, né? É a demonstração de que esta pessoa é uma pessoa que está interessada no seu próprio desenvolvimento. Porque eu vejo muita gente trabalhar em empresas 20 anos e não fazer nada por conta própria. As pessoas só fazem os cursos que a empresa oferece para elas. Então, no meu caso, esse é um aspecto importante. Então, por exemplo, eu acho que alguém que trabalha na área de tecnologia é bacana colocar que frequentou feiras de tecnologia. Eu participei dessa, daquela e daquela outra feira, né? Ou se você tem um canal no YouTube, coloca lá, coloca suas redes sociais, gente. Eu falo isso e não é brincadeira. A maioria das pessoas que trabalham comigo hoje, elas trabalham comigo por conta da maneira como elas se comportam na rede social, mas eu vou falar disso mais adiante, tá? O primeiro foco aqui é o currículo. Então, assim, de verdade, eu acho que não existe uma fórmula pronta. É claro que um currículo visualmente bonito, né? Um currículo que traz ali o resumo daquilo que você faz em formato de infográfico, eu acho que isso chama atenção, né? Outro dia eu recebi um currículo, outro dia não, tem tempo isso, mas eu recebi um currículo em papel rosa e perfumado. Eu falei, nossa, eu vou ter que olhar para esse currículo, né? Então, assim, eu acho que assim como a gente fala dentro de vendas, da área do marketing, né? Existe um processinho chamado AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer num processo como esse é chamar atenção. Como que seu currículo chama atenção? Sei lá, manda ele em A3, né? Manda ele num papel cartonado, faz alguma coisa que ele faça com que ele se destaque no meio da multidão. Então, acho que o formato, o visual do currículo, ele vai fazer assim com que o recrutador tenha. A gente tem que lembrar disso. As pessoas que contratam são pessoas. Né? E os gatilhos mentais, eles funcionam para todo mundo tem viés, né? E ele é inconsciente, então a gente tem que entender, compreender isso e usar isso ao nosso favor. Então acho que é legal pensar no formato do currículo, pensar na disposição das informações, pelo amor de Deus. Erro de português no currículo, gente, de verdade, nem que seja de digitação, não cabe. Imagina você chegar no supermercado para comprar um produto e tá escrito lá homo errada, uma é difícil de errar, tá? Mas é uma outra palavra escrita errada, né? Qual é o nível de credibilidade que você vai ter por aquela empresa? Então, assim, você é um produto de alguma forma. Então, no seu currículo, pede para alguém revisar, pede para outra pessoa revisar, né? Olha como as informações estão dispostas. Hoje você entrar na internet, tem um monte de modelo de currículo, né? Que pode ser interessante para você. Então, eu costumo dizer que se a gente passa muito tempo aqui na timeline, interagindo na rede social, por que não estar se desenvolvendo e buscando conhecimento específico sobre aquilo que faz sentido pra gente, tá? Então, eu acho que essa é uma dica muito importante. Então, o currículo como é que você desperta a atenção, primeiro, né? Como é que você chama a atenção para o seu currículo? O visual, o formato, a disposição das coisas é importante. Como é que você desperta o interesse? E aí eu acho que é muito legal essa coisa de você colocar um objetivo claro, de você personalizar,
né? Então, se alguém me manda um currículo e fala assim, puxa, Carol, o meu objetivo é contribuir para que a Posiciona se torne a melhor consultoria de venda e atendimento do país. Uau, já me chamou a atenção, né? Por quê? Porque a pessoa se preocupou em personalizar a sua abordagem. Então, a gente é um produto e a gente é um produto customizável. Ou seja, o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível. Então, quanto mais a gente consegue se moldar para poder caber, não é se deformar, tá? Mas é de fato a gente conseguir destacar características que são nossas. Não é para inventar nada, mas destacar características que são nossas, que fazem sentido para o outro. Eu estou gerando um maior nível de conexão. E quanto mais conexão eu gero, melhor. Inclusive a neurociência explica isso, né? A gente leva 1/20 de segundos para poder criar o julgamento sobre alguém. Talvez a mesma coisa aconteça com o currículo. Então, rapidamente, só de olhar para o aspecto físico dele, pode ser que eu já o julgue. Isso é inconsciente. E eu vou reagir de forma inconsciente. E o mais interessante é que a gente tende a se aproximar, a gostar de coisas que parecem com a gente. Então, se eu vejo um currículo, né, como uma vez eu recebi um currículo numa outra empresa que eu trabalhava e a pessoa mandou na foto, ela fez um desenho de um crachá dela com a logo da empresa, né, e o nome dela embaixo. Eu falei, puxa, isso é legal, isso chama atenção. Então, acho que assim, criatividade vale sim. A gente tá num mercado com 13 milhões de pessoas desempregadas, a gente precisa destacar de alguma forma. Então, eu desperto interesse e aí vem a questão do desejo, né? Quando você coloca referências bacanas de pessoas com quem você trabalhou, quando você coloca lá que você tem um canal no YouTube e eu vou assistir seu YouTube, eu acho super legal. Quando você coloca de forma consistente as principais realizações, os principais desafios que você teve nas empresas que você trabalhou. E aí vem aquela história, qual que é o tamanho ideal? De verdade, gente, uma página, uma pessoa que trabalha há 30 anos, é difícil você conseguir resumir tudo que você já fez numa página. Eu acho que tem que ter o necessário, não é para você escrever um livro, não é para você detalhar tudo, mas as informações mais relevantes. E, de novo, quanto mais personalizado, melhor. Quanto mais você puder destacar as informações que para aquele recrutador e para aquela empresa façam sentido, eu acho que isso é matador, tá? Então, na vida, como na venda, como nas vendas, como na vida, né? A gente precisa também parecer. Então, imagina o seguinte, você é um produto. Você tá ali o tempo inteiro disputando a atenção. Você chega no supermercado, a gôndola mais nobre é aquela gôndola no meio, que fica na altura dos olhos. Como que você consegue chamar a atenção se você não estiver na gôndola no meio, na altura dos olhos, né? Você vai criar uma embalagem, né, que chame a atenção. Você vai colocar um faceamento com mais produtos para que ele possa chamar a atenção. Então, chamar a atenção é importante, mas não vale tudo. Não é para pendurar uma melancia no pescoço, porque se você chamar a atenção de forma negativa, isso vai depor contra você. Então, a dica número 1, que é a dica do currículo, é personalize ao máximo de acordo com as características da vaga. E se você conhecer qual é a empresa para aquela vaga, personalize mais ainda. Entra no site da empresa, pega informações. Uma dica que eu gosto muito, inclusive, que vale já para entrevista. Então, quando você vai para entrevista e você sabe qual é a empresa que você vai trabalhar, então eu já vou pular, tá, gente? Eu vou sair agora do currículo e vou imaginar que você vai ser chamado para uma entrevista. Entra no Google, coloca o nome da empresa e coloca lá no filtro notícias, para você saber quais foram as últimas notícias que saíram na mídia sobre aquela empresa. Se você sabe o nome da pessoa que vai te entrevistar, entra no LinkedIn dela, vê quais foram suas últimas publicações. Mas ela não publica nada. Vê quais foram suas últimas atividades, o que ela curtiu, o que ela comentou. A conexão é algo muito importante. Por mais que o recrutador faça um processo de recrutamento e seleção por competências, por mais que ele utilize técnicas e mais técnicas para poder entrevistar você, existe uma coisa que é muito forte nesse processo, principalmente quando você chegar na hora de negócios, que é o sentimento, sabe? É o bater o santo, tem uma coisa de feeling aí que as pessoas falam que não, que o processo é profissionalizado, caramba, tá? A gente leva, o coração da gente vai junto com a gente para onde a gente estiver. Então isso vai ser considerado. Mas, né, tem uma etapa antes de você chegar na entrevista, que é o cheque de conhecimentos. Mas antes disso, deixa eu ver o que tem aqui de comentário, tá? Se alguém mandou aqui alguma pergunta, Carol, bom dia, eu vejo que existem algumas profissões que de fato não sentia como objetivo profissional. Exemplo, corretor, consultor, coach. O que eu acredito é no destaque por especialização, certificação para perpetuar no mercado. E esses profissionais precisam cada vez mais se especializar, estudar, buscar formação e ter excelência.
Valéria, você tem toda a razão. Acho que tem muita profissão que não existia, que passou a existir, e tem muita profissão que ainda vai nascer. Então, segundo um dado do Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que estão na escola hoje vão trabalhar em profissões que ainda não foram inventadas. Então, eu acho que dizer que seu objetivo é atuar como coach, sei, cara, beleza, eu entendi que é o que você quer. A questão é pra que você quer isso, né? Então, eu acho que o objetivo ele tem que ter o quê, tem que ter o porquê, tem que ter o pra quê. É meio que uma meta smart. Claro que você não precisa ser tão específico em relação ao tempo e à quantidade, mas eu acho que tem que ficar mais claro, né? Eu quero desenvolver pessoas por meio do meu trabalho em coaching. Já fica um pouco mais claro. E eu acho que você destacar no currículo certificações e realizações que sejam correlacionadas ao seu objetivo, que sejam correlacionadas à sua... a empresa que você quer trabalhar, ótimo, porque tem um ponto também, que é esse processo de reposicionamento. Então, tem gente que trabalhou a vida inteira na área financeira, mas fez um curso de coach e quer atuar agora como coach. Show! Na hora que você fizer seu currículo, seu objetivo for esse, destaque dentro do seu currículo características que até atuando na área financeira te credenciam a agir nessa função. Provavelmente vai ter alguma coisa aí, né? Então, acho que é legal esse ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Se tem bom dia, Carol. Beleza. Um monte de bom dia. Gente de São Paulo, de Goiânia, de Itatiba, de Santos. Ah, que legal que tá tudo funcionando. Bem, se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar aqui e eu vou tentar interagir na medida do possível. Lembre-se que é a minha primeira vez, né? Então, eu ainda tô aprendendo a lidar com a ferramenta. Mas, vamos seguir adiante, né? Então, você passou, o seu currículo foi selecionado e você foi convidado para uma dinâmica, para uma prova, para um cheque de conhecimentos. E aí eu acho que é muito importante a gente entender que a preparação, gente, ela não tem que acontecer na véspera da prova, né? A preparação tem que acontecer ao longo da vida. Eu ouvi isso a vida inteira na escola, né? O professor falava, se você estudar um pouquinho todos os dias, né? No dia da prova você vai estar preparado. O que a gente costuma fazer, né? Faz o viradão na véspera da prova. Então eu vejo muito isso acontecendo também com aquelas pessoas que, por exemplo, precisam do inglês, mas não precisa de um inglês fluente, mas vai ter uma prova em inglês. Aí na véspera se desespera, começa a assistir filme em inglês, liga para aquele amigo que fala inglês, se inscreve num curso em inglês online. Enfim, faz um monte de coisa para poder tentar suprir uma necessidade. Então, assim, se inglês é algo que é importante no mercado que você atua, se inglês é algo que faz sentido de você possuir e que você sabe que as empresas que você está buscando são multinacionais, cara, você vai ter que ter inglês. Então, você não espera para na véspera você querer se virar nos 30. Não, né? Todos os dias, gente, 30 minutos por dia. Eu costumo dizer que tempo é uma questão de prioridade. Então, assim, aonde você está focando? E de verdade, eu vejo muita gente que está em busca de recolocação, passando muito tempo na rede social, comentando, criticando, fazendo um esforço gigantesco para postar conteúdo sem ter o embasamento necessário. Então, eu acho que para falar, primeiro você tem que ouvir muito, né? Eu tava num evento semana passada e eu falei, caramba, eu tô aqui com crachá de palestrante, né? Quantas vezes eu vinha a esse evento como participante, como ouvinte. Então, até você começar a subir no palco e falar sobre, até você escrever sobre um assunto, você antes vai ter que ler bastante, você antes vai ter que estudar bastante. Então, esse é um processo que tem que ser contínuo. O nosso processo de desenvolvimento, ele tem que ser constante. E nos dias de hoje, eu costumo dizer o seguinte, conhecimento não é poder. Não é o detentor do conhecimento que se diferencia. Hoje o conhecimento está ali, ó. Ele está disponível. Conhecimento hoje é uma questão de querer. É uma questão de você desejar aquele tema, de você desejar aprender sobre aquilo, de você desejar se desenvolver. O que tem de curso de graça. Agora, um outro cuidado, mais uma vez, é em relação à curadoria, né? Que a gente não pode confiar em tudo que a gente vê na internet. Por isso que é legal você escolher quem são os top voices que você segue, quem são as pessoas no LinkedIn que trazem alguma coisa de forma embasada. Porque, de novo, tem muita gente que acha que somente a sua experiência frustrante tentando se recolocar é suficiente para aprender o que não fazer e ensinar para as pessoas o que fazer. Então, é muito legal a gente lembrar que a curadoria ela é muito importante. Então, busca fontes seguras. Quando alguém publicar um artigo, vê quais foram as referências, né? No mundo de hoje, gente, é difícil criar alguma coisa, né? Eu me frustro o tempo inteiro. Às vezes eu acordo de manhã com a ideia, pensei, tive uma ideia mirabolante, mas quando eu vou dar um Google, aquilo já existe.
Então, isso é uma coisa que chama atenção, evitar, né? Tem um vídeo que é do Aprendiz, que é um programa, inclusive, que eu nem sou muito fã, porque eu acho que o Roberto Justus, ele acaba assumindo um papel de líder que não é o líder que a gente valoriza nos dias de hoje, mas que é um vídeo que mostra ele entrevistando alguns estagiários e fazendo perguntas do tipo, quem que é o presidente da Argentina? Quem que é a presidente da Argentina na época, que era a Cristina Kirchner, né? Ele pergunta para as pessoas como é o nome da empresa para qual eles estão se candidatando, e as pessoas não conseguem falar o nome da empresa, né? Então, assim, são alguns detalhes tão pequenos de nós dois, que são coisas muito grandes para esquecer e que a toda hora vão estar presentes, vocês vão ver. Já diria Roberto Carlos, né? Então, é super importante você passar pela etapa de cheque de conhecimentos, porque assim, Carol, mas conhecimento a gente adquire ao longo da vida no trabalho. Gente, a curva de aprendizagem ou tem que ser muito curta, ou você tem que vir cada vez mais pronto. É claro que as empresas vão sempre investir, né, em treinamento, em desenvolvimento, para poder melhorar a sua performance, para poder melhorar os aspectos comportamentais, que hoje são muito valorizados. Mas assim, você precisa vir com a base. Então, se você está sendo contratado para trabalhar na área financeira, eu preciso que você entenda de finanças. Se você está sendo contratado para trabalhar na área de TI, eu preciso que você entenda de tecnologia. Eu, outro dia, fui conversar com uma pessoa que queria trabalhar comigo na área de desenvolvimento. A pessoa não sabia o que era 6Ds, a pessoa não sabia quem era Kirkpatrick. Então, eu falei, como é que alguém se atreve a trabalhar com desenvolvimento humano, com treinamento, e nunca ouviu falar em Kirkpatrick, né? É estranho. Então, eu acho que você tem que ter uma literatura básica, né? Autores básicos, assim, que todo mundo sabe. Tipo, é como se eu fosse contratar alguém para trabalhar em marketing e a pessoa nunca tivesse ouvido falar em Kotler. Então, assim, não dá. A gente tem que estar atualizado com coisas relacionadas à nossa área de atuação, aquilo que são as interfaces principais e conhecimentos gerais. Então, assim, né, ouvir rádio de vez em quando, ao invés de ficar só no Spotify, né, eu acho que isso ajuda bastante, ouvir notícias, né, de manhã você tá tomando café da manhã, coloca na televisão, mas só tem catástrofe também. Mas não vamos generalizar, eu acho que você pode se atualizar de várias maneiras, inclusive no seu próprio feed do LinkedIn, no Twitter, inclusive. O Twitter é uma coisa que eu uso bastante, eu coloco lá só jornais para poder me manter atualizada das principais notícias que se conectam com aquilo que é importante para mim. E hoje em dia tudo é importante para todo mundo, então a gente tem que saber falar sobre. E aí, beleza, você passou pelo cheque de conhecimento, então vamos comparar com a venda, né? No currículo você precisa de fato chamar a atenção, despertar o interesse, despertar o desejo para que as pessoas partam para a ação, para que o recrutador parta para a ação de te convidar para participar do processo seletivo. Quando eu falo de cheque de conhecimento, eu estou falando das características do produto, né? Ele precisa entregar aquilo que ele promete. Então você vai lá, quando vai comprar alguma coisa, você vai no Reclame Aqui, você vai pedir uma referência, né? Você vai conferir a embalagem, você vai ver se tem algum selo ali do Inmetro. Então esses são alguns testes que fazem com que um produto passe por esse cheque de conhecimento e que a pessoa que está em busca de recolocação também. E aí a gente vai para a entrevista, né? A entrevista para vendas, se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse o momento da apresentação do produto. Então, imagina que você entrou numa loja, um vendedor ele te abordou, ele se conectou com você ali e ele vai agora para o face-to-face, né? Ele vai ali tentar entender quem é você. E na entrevista, existe um processo que eu vou comparar exatamente com a técnica de vendas, tá, gente? Comente nosso... legal, vou comentar, Piffer. Pode deixar que eu vou falar sobre isso, tá? Antes de eu passar aqui, existe um modelo ideal de currículo? Não existe. Volta no começo da live, Juliano, que eu já falei sobre isso. Né? Que bom que você tá gostando, Márcia. Vou seguir aqui, tá, gente? Então, eu vou comparar o momento da entrevista exatamente com a técnica de vendas. Como que funciona a técnica de vendas? Você primeiro você como vendedor, tá? Você tem que se preparar, ou seja, você tem que estar bem fisicamente, que é por fora. Você tem que estar bem por dentro emocionalmente. Você precisa ter conhecimento do produto que você vende. Você precisa conhecer a concorrência, você precisa conhecer o mercado, você precisa conhecer as tendências que afetam o cliente, para que você se sinta seguro. Então, a preparação em vendas é um ponto, é uma etapa muito importante para que o vendedor se sinta seguro. Depois da preparação, vem a tal da aproximação, que é assim, a hora que o cliente chega, olha nos seus olhos e você precisa se conectar a ele, fazer o tal do rapport.
Mas não é só rapó de bater santo. É de fato como é que você traz algum aspecto relevante para que aquele cliente entenda que você não é aquele vendedor das antigas que quer vender manipulando, empurrando, etc e tal. Você precisa ser um vendedor atual, né? Que é aquele cara que consegue promover uma conexão entre o que você tem para oferecer e o que o cliente precisa. Depois da etapa de aproximação, vem a etapa de investigação, que é o momento onde acontece o diálogo, que a gente chama em vendas de diálogo consultivo, onde eu vou entrevistar o meu cliente, eu vou tentar entender o que aquele cliente quer, o que aquele cliente precisa. Depois que eu faço as perguntas necessárias para poder entender melhor o que esse cliente espera da minha loja, do meu produto, de mim, do meu serviço, aí eu vou para a etapa de apresentação, que é a hora que eu vou selecionar dentre todos os produtos que eu tenho ali, aqueles que fazem mais sentido para aquele cliente e vou reforçar não só características, mas principalmente vantagens, benefícios e aplicações. Passei pela apresentação, veio o momento da negociação, que é o momento onde ambos têm interesse de seguir adiante, mas o acordo ainda não está firmado. Até a gente ir para a finalização, que é a hora que passa o cartão de crédito ele aprova, é a hora que o contrato é assinado na venda B2B, e a tal da fidelização, que está relacionada ao índice de indicação e recompra. Vamos agora fazer um paralelo disso para o mundo da recolocação, né? Então, uma coisa que eu acredito, que é cada vez mais forte para mim, é isso aqui, ó. Gente, vender é uma competência. Não é só um cargo, uma função. Vender é uma competência que pode e deve ser desenvolvida por todo e qualquer profissional que quiser alcançar o sucesso. Então, você precisa entender que você é um produto, você presta um serviço. E que vender, de novo, não é manipular, não é chegar lá e vender que você faz, que você acontece depois no dia a dia, não ser aquilo, não é inventar coisas. Por isso que às vezes eu critico, eu vou fazer revisão do seu currículo. Vai fazer o que de revisão do meu currículo? Vai inventar coisa, vai deixar ele bonito. Uma coisa é você mexer na embalagem, a outra coisa é você pegar um currículo e dar uma de Bel Pesce. Ficar inventando um monte de coisa que você não tem, ou, que não foi o caso da Bel Pesce, porque ela não inventou, ela só deu uma encorpada na coisa, né? Isso não vai funcionar no longo prazo. Então, assim, na vida como na venda, existe um processo que é um processo de sustentabilidade, aquilo tem que ser sustentável. O Nizam Guanais, que é um publicitário baiano que eu sou apaixonada, ele tem uma frase que eu amo, que traduz muito esse meu sentimento, que é o seguinte: marketing sem conteúdo é picaretagem. E conteúdo sem marketing é burrice. Ou seja, você é seu produto, capricha no produto, né? Capricha na pesquisa, capricha na produção, capricha nos ingredientes, capricha também na embalagem, capricha na propaganda. Mas essas coisas precisam ser convergentes e não divergentes. Tanto que às vezes eu brinco, né? Eu falo que tem algumas pessoas que eu devia filmar o processo de seleção, e depois de uns 3 meses, assim, bonitão, cadê você? Cadê aquela pessoa linda, arrumada, chique, que veio aqui, que disse que fazia, que acontecia? Tá aqui agora todo largado na cadeira, né? Sem o mínimo vontade de trabalhar. Então, tem que ter conexão, porque senão, gente, o processo não é sustentável. E é por isso que me chama a atenção quando alguém entra e sai das empresas, né? Que é tipo assim, tá saindo tanto por quê? É sempre em busca de novos desafios, é sempre em busca de mais, ou aceitou qualquer coisa e agora tá tentando se reposicionar, ou ninguém aguenta, né? Enfim, então acho que esse é um ponto legal que eu queria reforçar aqui, porque o que eu vou falar a partir de agora é de fato uma comparação. Como é que você vende você? Então, primeira coisa, se prepara. Vai fazer uma entrevista, gente, pelo amor de Deus, mínimo, né? Entra no site da empresa, entra no LinkedIn da pessoa que vai te entrevistar, entra no LinkedIn, na página profissional daquela empresa e vê quem são as pessoas que você tem alguma conexão de primeiro grau, de segundo grau, puxa um papo, né? Entende o segmento no qual aquela empresa trabalha, qual que é a linguagem, qual que é o dress code, né? Eu lembro que quando eu vim morar aqui em São Paulo, eu fui fazer um trabalho com o pessoal da Sadia, e era o principal cliente da empresa que eu trabalhava, então eu botei um terninho rosa, um sapato alto de salto agulha, né? Cheguei lá, tava todo mundo de calça jeans e tênis, né? Então assim, na boa, né? Naquela época eu me permitia cometer esse tipo de erro. Hoje não faz mais sentido, as pessoas esperam mais de mim. Então, quanto mais você sobe no pipeline, quanto mais você sobe na hierarquia, mais as pessoas esperam de você. Então, é super importante que você esteja preparado. Aí, outra coisa também, gente, que pelo amor de Deus, às vezes o recrutador vai lá, manda um e-mail todo detalhado, com endereço, com horário, recebe a seguinte e-mail de resposta. Qual é o local da entrevista? Caraca, lê o e-mail. Assim como, às vezes, quando se posta no LinkedIn,
uma vaga. Favor enviar o currículo para o e-mail de fulano de tal. Aí vem embaixo, para onde envia o meu currículo? Juro por Deus, gente, na boa. Eu posso ser a pior pessoa do mundo, mas quando uma pessoa faz isso comigo, ela está automaticamente descredenciada do processo. Eu não tenho condições de eu trabalhar com alguém que não consegue ler na íntegra um post e saber para onde enviar o currículo. Inclusive, no último processo seletivo que eu fiz aqui na Posiciona, esse era um dos critérios, né? Eu colocava lá, né? Por favor, eu coloquei, aí já foi mais uma pegadinha, assim, manda o currículo para o nosso contato na Posiciona. Aí o que as pessoas iam lá? Qual que é o contato de vocês na Posiciona? Gente, coloca no Google, Posiciona Carol Manciola, você vai encontrar o site da minha empresa, você vai até o final, vai ter lá contato@posiciona.com.br. Isso pode fazer parte do processo de seleção, porque eu preciso de pessoas que rapidamente consigam resolver questões simples como essa, e não pessoas que me demandem mais trabalho do que... né, me traga o resultado. Que é aquela história, eu quero aprender com você, tá? O que você vai me ensinar? Tô te contratando, eu quero saber também o que você vai me ensinar. Ótimo que você quer aprender, mas eu quero saber o que você vai me ensinar. Enfim, então voltando aqui, a preparação é muito importante, todos os detalhes contam, prestar atenção no dress code da empresa, endereço, local, chegar mais cedo. A gente se prepara para chegar bem mais cedo, toma um café no local, sabe? Chegar atrasado nos dias de hoje e falar, mas eu moro em São Paulo, o trânsito é uma loucura. Sai de madrugada. Se aquele troço é importante pra você, você precisa mostrar isso. Eu acho que no primeiro contato que você tem, você chegar atrasado, né? Não dá pra ficar usando aquele filme lá Em Busca da Felicidade, como... É muito romantismo, gente. Você achar que o cara vai chegar vestido de pintor e vai receber uma chance por conta do seu discurso. Isso acontece em um milhão. Então, acho muito legal esses vídeos motivacionais que trazem aí. Eu sei, de fato, que a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, mas a realidade é outra. As pessoas batem o olho de você, elas te julgam de forma inconsciente. Lembra disso. Recrutador também é gente, né? Eu, por exemplo, que tenho uma empresa pequena, errar na contratação para mim custa muito caro. Não só em termos de dinheiro, mas desgaste com o cliente, desgaste com a equipe. Então, assim, trazer alguém para dentro de uma empresa, gente, é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade. Quando entra uma pessoa nova numa equipe, você não tem uma pessoa nova na equipe, você tem uma equipe nova. Então pensa que você entrando, você vai alterar todo o ecossistema daquela empresa. Por isso que tem que ser muito cuidadoso esse processo. Então, são alguns cuidados, né? E tem a gente falando aqui, uma vez o candidato esperou tanto pela entrevista que pediu uma pizza. Olha, Daniel, assim, eu sei que isso acontece, não deve ser o padrão. Eu acho, tá? Aí é Carol Manciola falando que assim como a gente seleciona o candidato, eu acho que o candidato tem que selecionar a empresa. Mas hoje tá difícil. Ok, mas você vai mesmo querer entrar num lugar e trocar sua vida por dinheiro, sendo que você vai fazer algo que você não gosta, uma empresa que você não valoriza, onde você não é valorizado? Eu acho que isso, de novo, não é sustentável. No longo prazo, isso vai fazer mais mal ainda pra você do que talvez buscar um pouco mais pela sua recolocação. Mas, de novo, né? É uma questão de produto, de demanda versus oferta. Então, se você tem um produto maravilhoso, escasso, as pessoas pagam mais por ele, não tem jeito. Agora, se você é um produto comum, você vai ter que fazer desconto, né? Você vai ter que aceitar ficar embaixo da gôndola. Então, esse é o desafio. Você precisa se posicionar enquanto produto para ser visto, para ser desejado e para as pessoas de fato valorizarem o seu passe, né? Acho que é uma outra correlação. Beleza, nos preparamos, vamos para a entrevista, né? Gente, os primeiros segundos na frente de um recrutador fala muito sobre você. A maneira como você senta na recepção, a maneira como você conversa com as pessoas que estão ali te observando, né? O que você faz enquanto você espera. Tudo isso nem sempre faz parte de um processo seletivo. Nem toda empresa tem uma câmera lá que fica na sala de espera pra ficar ali olhando, nossa, o que eles estão fazendo? Não, gente, para com isso, sabe? Esquece a teoria da conspiração. Mas, de novo, de forma inconsciente, isso vai imprimir alguma mensagem sobre você, né? Então, eu falo, eu fuço mesmo de rede social, eu stalkeio. Mas rede social é uma coisa pessoal. Gente, não existe mais isso. Para com essa história de vida pessoal, vida profissional. Você é você, em qualquer ambiente, né? Eu lembro que tinha uma comunidade no Orkut que chamava Odeio Trabalhar, né? Amo secretárias. Eu vou contratar alguém que coloca, né, faz parte de uma comunidade dessa, desculpa, posso estar sendo preconceituosa? Posso, eu não contrato. Não fere os meus valores. Aquilo que as pessoas postam me importa sim, principalmente quando ela representa a minha empresa. A gente já viu tantos casos aqui no LinkedIn de pessoas que foram demitidas, né, por conta do seu comportamento no ambiente extra-empresa.
né? Então, assim, tudo comunica. A marca, hoje em dia, é algo muito importante no ambiente cada vez mais comoditizado. O valor de uma marca é algo que faz muita diferença para a empresa. E as pessoas que trabalham na empresa representam essa marca. Tem que haver conexão. Então, de novo, eu não estou falando sobre o que é ser politicamente correto, o que pode, o que não pode. Eu estou falando da real. Né? Eu tô falando da real, e na real as pessoas julgam. Então, a maneira como você tá vestida, então as mulheres têm que ter cuidado, gente. Passou batom, olha pro dente, né? Esse não tá todo sujo de batom, porque é horrível isso quando você vai conversar com a pessoa tá com o dente todo sujo. Dá uma olhadinha no espelho, né? Ver cabelo, maquiagem, acho que não tem que, eu vou alisar o cabelo porque meu cabelo é crespo. Pelo amor de Deus, nada disso. Respeite a sua individualidade, mas lembre que uma empresa também tem o direito de buscar candidatos que façam conexão com a sua marca. Né? Então, assim, eu vou contratar alguém para trabalhar na Harley Davidson como vendedor, eu vou achar estranho se o cara vier para entrevista de terno e gravata. Provavelmente não vai comunicar. Né? Então, assim, essa conexão, ela é importante sim, e as pessoas, de novo, vão julgar. Então, a maneira como você se veste, a maneira como você se porta, o que você faz fora do seu meio de trabalho, o que você coloca na rede social, o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, tudo isso fala sobre você. Eu uma vez estava entrevistando uma menina que eu até contratei ela, e eu falei, puxa, uma coisa me chamou muita atenção sobre você. Ela falou, o que é? Eu falei, não, desde que a gente começou a conversar, eu comecei a te seguir no Instagram e você posta muita coisa do Pequeno Príncipe. Ela falou, eu gosto. Eu falei, mas você acredita mesmo que o essencial é invisível aos olhos? Você acredita mesmo que a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa? Cara, nada contra eu achar aquilo. Mas convivendo comigo, que sou uma pessoa extremamente pragmática, eu sei que em algum momento os nossos valores iriam divergir. Então eu precisava entender a real opinião dela sobre aquilo, ou se eram posts aleatórios, porque eu sabia que no dia a dia, aquilo que é pequenininho, que passa despercebido, se torna gigante. É que nem quando você casa. Na época do namoro, você tolera um monte de coisa. Começa a viver junto, aquela toalha em cima da cama, que era engraçadinha, vira um inferno. Então, assim, a gente vai se relacionar e as coisas vão se potencializar. Então, nesse momento da aproximação, né, falar que tá frio, falar que o Corinthians ganhou ontem, né? Traz um assunto relevante. Puxa, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vi, inclusive, que vocês foram eleitos recentemente como uma das melhores empresas para se trabalhar pelo GPTW. Que bacana. Deve ter sido um processo árduo chegar até aqui, certo? Opa, essa pessoa é diferente. Né? Ou, nossa, vi que vocês acabaram de adquirir uma outra empresa. Como que tá sendo o processo de fusão e de assimilação cultural? Essa pessoa me interessa. Né? Puxa, Carol, assisti outro dia um vídeo seu lá no YouTube, fiquei interessado sobre aquele assunto. Quando você lança um livro? Cara, não é puxar saco. Eu escrevi isso outro dia aqui no LinkedIn, todo mundo vem em cima de mim, coisa bizarra, Carol. Na boa, galera, não é puxação de saco, não. É gente lidando com gente. É claro que eu vou ser mais propensa a dar mais atenção a alguém que me elogia. É óbvio. Se vier uma crítica que é uma coisa muito bacana, ela venha, mas não nos primeiros 30 segundos, né? Então, assim, você tá num processo de namoro, você tá num processo de affair. Você vai ter que, de alguma forma, mostrar as características que mais encantam. Mas, eu até falo isso, não queira encantar demais, porque senão, né, é a mesma história. Encanta, cria uma super expectativa, é demitido no período de experiência. Por quê? Porque não entregou a promessa. Então, a aproximação é isso, é conexão, é relevância, é você chegar chegando. Meu pai sempre falava isso, filha, a gente conhece alguém pelo arriar das malas, né? Então é a maneira como você cumprimenta, a maneira como você olha nos olhos, né? Eu não tô dizendo que você tem que despertar o seu gigante interior, mas, cara, brilho no olho conta, o cuidado de você não chegar numa entrevista com a unha descascando, o cuidado de você chegar numa entrevista com a barba feita. Cara, é cuidado, as pessoas gostam de sentir que houve essa preocupação neste processo, né? Então, acho que isso conta sim. E aí vem a etapa do diálogo consultivo, onde normalmente o recrutador faz uma porrada de pergunta, né? Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. O personal branding deve sempre ter uma ótica no dress code. Nossa senhora, que pergunta complicada. Cara, né? Se a pessoa vai trabalhar com isso ou se esse é um ponto importante, eu conecto, eu olho, tá? Não tem jeito. Pra mim, eu vou trabalhar com uma pessoa que vai trabalhar com desenvolvimento humano. A pessoa chega toda maluqueira, eu vou dizer, cara, isso não se conecta com o meu posicionamento, isso não conecta com os meus clientes. Eu não quero que no dia a dia essa pessoa se transforme pra ser algo que ela não é. De novo, eu acho que quando a gente fala em diversidade,
dentro das organizações. A gente está falando de diversidade, mas está falando de inclusão também. Então não adianta você ter um ambiente diverso, mas não inclusivo. Ou seja, não adianta eu contratar alguém que é diferentão e deixar essa pessoa no canto porque ela não se encaixa com a marca da minha empresa. Então essas duas coisas têm que estar altamente conectadas. Essa é uma preocupação que as organizações têm que ter. Porque senão você fica tão preocupado com diversidade que esquece de criar um ambiente que seja inclusivo. Né? Então eu acho que esse é um ponto importante que a gente deve considerar e que, de novo, tudo conta. Eu, inclusive, tenho uma frase que é a seguinte: ser você custa caro. Ser você custa muito caro. Mas não ser você custa mais ainda. A diferença é que quando você não é você, você paga em prestação. E talvez você não sinta, né? Mas enfim, deixa eu continuar aqui com a lógica, né, do diálogo construtivo, que assim, esse é um momento onde você tem que estar preparado para responder as perguntas clássicas, mas não é preparado no sentido de ensaiar, né? De fato, de você colocar de forma autêntica. Por isso que eu falo, capricha no produto, porque na hora de apresentar o produto ele vai ser bom. E vender produto bom é fácil. Mas também é uma hora onde você pode fazer perguntas. E nessa hora é uma hora que você tem que fazer perguntas inteligentes. Então eu vejo muita gente indo para um processo de seleção e as perguntas são: quanto que eu vou ganhar? Claro, essa é uma pergunta, inclusive, que para mim é uma premissa, devia estar logo no começo, porque se não tiver match aí nem dá para seguir em frente. Mas, né, qual horário de trabalho? Fica perto do lugar? Vocês têm sexta-feira de tarde livre? Eu posso manter meu piercing na orelha, enfim. Tem muita pergunta relacionada a você. E eu acho que você vai se tornar mais valorizado se você fizer perguntas sobre como você pode contribuir com aquela empresa. Então, assim, vocês já contrataram alguém com perfil parecido com o meu? Hoje, o que vocês buscam? O que características das que chamou a minha atenção no seu currículo você acha que se eu usar nessa empresa vai me permitir um desempenho melhor? Sacou? Então, assim como na venda, o vendedor não tem que ficar só fazendo pergunta do número do sapato, do tipo de calçado, se é salto fino, se é bico largo, sei lá o quê. Ele tem que fazer perguntas para conhecer melhor o cliente, para que ele possa oferecer uma solução. Então, acho que você, como uma pessoa que está num processo de ser entrevistado, pode preparar algumas perguntas estratégicas, né, que mostrem para o recrutador que você é alguém diferente, que você é alguém que tem algo para entregar, que você tem relevância, que você está de fato... você não está ali só para conseguir um emprego. Esse é o seu objetivo. Assim como o do vendedor, de alguma forma, é bater a meta. Mas eu bato a minha meta se o meu interesse for genuíno pelo outro. Então, eu vou conseguir um emprego se eu conseguir demonstrar como eu vou conseguir fazer com que aquela empresa cresça, com que aquela empresa performe. Então, o seu interesse nesse processo está assim, como é que você vai entregar o melhor de você, a sua vida, para poder ajudar essa empresa a cumprir com a sua missão, a cumprir com seus objetivos. Isso vai trazer uma diferença muito grande no processo de entrevista. E aí vem a parte da apresentação. Então, muitas vezes o entrevistador, o recrutador, ele pede para você, faça uma breve apresentação sobre você, ou resuma você em algumas palavras. Se você fosse um bicho, qual você seria, né? Se você fosse um país, qual você seria. Tem aquelas coisas bizarras que fazem. Mas é importante, de novo, gerar conexão. E aí, gente, por mais que você ensaie, por mais que você tenha o seu elevator pitch pronto, o seu discurso de elevador, essa é uma hora onde quanto mais conexão você conseguir colocar no seu discurso, melhor. E quando eu tô falando conexão, é trazer informações que o recrutador falou durante a entrevista, trazer informações de coisas que você observou na recepção, trazer informações do processo seletivo e conectar isso ao que você pode fazer. Então, por exemplo, às vezes o recrutador vai lá e fala, não, porque hoje a gente está passando por um momento muito desafiador aqui, que são duas empresas que estão se fundindo e blá, blá, blá. Na hora que você vai se apresentar, olha, um dos aspectos que me chamou a atenção na sua fala foi a questão da fusão. Percebo que essa é uma preocupação muito grande da empresa. Na última empresa em que eu trabalhei, nós também estávamos passando por um processo de fusão e eu fui um embaixador da cultura. Ou seja, você traz uma preocupação da empresa, você conecta algo que verdadeiramente você tem. Ou seja, não é para inventar nada, não dá para na hora da apresentação ficar dizendo que aquele produto que não faz tudo aquilo, faz tudo aquilo. Você precisa ser autêntico, mas você precisa estar ligado, sabe? Você tem que estar muito concentrado, mindfulness total na entrevista, né? Coloca o seu melhor ali. E depois que você apresenta, né? Depois que você fala de você, promovendo essa conexão, vai vir o processo de negociação. E aí sim, essa é uma hora de fazer acordo. Agora você está em condições de fazer acordo, porque se você chegou na etapa de negociação, isso demonstra que existe um interesse daquela empresa sobre você. E agora você começa a colocar os seus limites. Eu vou negociar um hiring bônus, eu vou negociar umas férias que eu já tinha programado. Não fala isso no começo, né? Não fala isso no começo, né? Primeiro mostra tudo que você pode entregar. Painho, né? Painho é sábio. Painho falava assim, Carol,
primeiro o dever, depois o direito, né? Então, assim, eu trago isso pra minha vida. Então, antes de eu pedir alguma coisa, eu tento mostrar a diferença. Porque, gente, valor é o que o outro tá disposto a pagar por você. Ah, mas na última empresa eu ganhava 15 mil. Tá bom, mas essa posição nesta empresa aqui não vale isso. Então, eu acho, inclusive, que essa questão de remuneração, claro, você trabalha com empresas grandes, o cara tem lá sistema rate, remuneração, né, tem o grade, etc e tal, mas você precisa entender de fato que valor é a diferença que você faz estando naquela empresa. Então, o que você vai entregar a mais? Eu falo, cara, quer ganhar 10 mil reais comigo? Me traz 100, me ajuda a faturar 100, me ajuda a entregar maravilhosamente 100. Então, eu preciso que as pessoas, de fato, eu não, né? As empresas precisam que as pessoas contribuam efetivamente, né, diretamente com o impacto que ela causa, seja o impacto de branding, seja o impacto financeiro, seja o impacto em relação à satisfação de cliente. Você precisa impactar essa empresa. Isso vai dar o seu valor. Então, se a empresa conseguiu enxergar isso no processo de recrutamento e seleção, se ela pegou referências, se ela enxergou que você é alguém que de fato vai agregar, eu acho que aí sim é a hora de você começar a negociar as premissas. Por quê? Porque é melhor negociar na entrada. É melhor você saber quais são os desafios que você vai ter na entrada. Porque senão esse processo não vai ser sustentável, né? Eu não acredito muito que manche o currículo ficar entrando e saindo, não. Mas assim, causa estranheza. Alguém que não para quieta numa empresa. Algumas dessas pessoas, isso pode acontecer pela inconsistência. Se vendem maravilhosamente bem e depois não conseguem sustentar, não conseguem entregar aquela promessa. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter para garantir que esse processo seja sustentável. Porque, gente, a gente tem que ser feliz no ambiente de trabalho. É muito tempo da nossa vida entregue a isso. Então, eu acho que a gente precisa alinhar essas premissas antes, né? O que eu vou ter que entregar, o que você espera de mim, o que é possível, o que não é, o que conta, o que não conta, para que a gente parta para o processo efetivamente de contratação, né? E que ele seja bom para todos, né? Eu acho que o processo de contratação ele tem que ser bom para a empresa, ele tem que ser bom para o candidato, ele tem que ser bom para a equipe que vai receber aquela pessoa, ele tem que ser boa para o mundo, né? Porque quando o Pelais, ele fala isso, né? Que quando a gente coloca o nosso trabalho, a gente está expressando ali de alguma forma o nosso melhor, entregando isso pro mundo. E não é versão romântica não, cara. De novo, tempo não é dinheiro, o tempo é vida. O tempo que você coloca, que você dedica a alguma coisa, precisa fazer algum tipo de sentido para você. Essa coisa do propósito, não precisa se conectar 100% ao seu propósito, mas tem que estar caminhando em direção a. Porque senão é muito tempo da vida dedicado a algo que não faz sentido para você, que não faz sentido para o outro, que não faz sentido para o mundo. E se não te faz bem, provavelmente você não vai fazer bem. É difícil você dar o seu melhor num ambiente que não te dá condições para isso. Então esse processo de fechamento, que na venda a gente chama, né? Na hora que passa o cartão, na hora que você faz efetivamente a compra, eu não tenho que convencer o cliente de que aquele produto era o melhor. Eu tenho que garantir para o cliente, quando ele chegar em casa, que ele abrir, que ele começar a usar, aquilo vai ter a aplicabilidade esperada por ele. O Fred Alecrim fez uma live comigo no Instagram. Aliás, deixa eu até colocar aqui o meu Instagram. Tá aqui já, né? Fez uma live comigo no Instagram. Na segunda-feira ele falou um negócio sensacional. Ele falou, ninguém compra produto e serviço. As pessoas, elas compram uma versão melhorada de si. E a gente consegue essa versão melhorada de nós por meio da aquisição de produtos e serviços. A mesma coisa, as empresas, elas não contratam alguém. Elas contratam uma melhoria que vai ser proporcionada à sua empresa por meio da performance daquela pessoa. Sacou? Então, assim, gente, é muita coisa envolvida aí. O que eu queria que ficasse muito claro é que, assim, você é um produto de alguma forma, você é um serviço, você precisa se vender. Vender é uma competência, né? Eu vou bater nisso aqui, é uma competência. Quanto mais a gente desenvolver isso, melhor. Vender não é manipular, vender não é convencer, vender não é persuadir, né? Vender é de fato você conseguir promover a conexão entre aquilo que você tem a oferecer e aquilo que o outro deseja, né? E isso precisa ser genuíno, isso precisa ser legítimo, isso precisa ser verdadeiro. Para isso você precisa colocar toda a sua intensidade, toda a sua verdade, toda a sua pureza, né? Aquilo que você se dedica a fazer. É duro isso, mas é pensar que a gente tem 13 milhões de pessoas desempregadas e que muitas empresas contratam pessoas que estão empregadas, né? Isso tá dizendo alguma coisa pra gente. Né? Passar 2, 3 anos sem trabalho, porque eu até entendo você passar 2, 3 anos sem emprego, mas sem trabalho, sem fazer nada que gere algum tipo de renda pra você, isso é um feedback da vida pra você.
E eu costumo dizer, se você não está satisfeito com o que você está recebendo da vida, presta atenção naquilo que você está dando. Comece a prestar atenção, não criticando só o recrutador, as empresas e o mundo, mas qual que é o seu comportamento recorrente? Que padrão é esse de comportamento que você está repetindo, que não está permitindo a você a performance que você deseja? Eu costumo dizer que você não é aquilo que você pensa que é. Você é o que você comunica. Então a gente tem que prestar muito atenção, porque tudo conta. Lembra do Roberto Carlos? São detalhes tão pequenos de nós dois, que são coisas muito grandes para esquecer, mas que a toda hora vão estar presentes, vocês vão ver. Então, num processo de seleção, assim como numa venda, tudo conta. A maneira como você chega, a maneira como você apresenta, a maneira como você fala do seu produto, a maneira como você dialoga, a maneira como você conecta aquilo que você tem a oferecer com aquilo que o outro precisa. E, de novo, não é só o que está por fora, mas é principalmente o que está por dentro. Então, você tem que caprichar no seu produto e não somente na embalagem. Quanto mais você conseguir caprichar no seu produto, quanto melhor for o seu produto, mais valorizado ele vai ser e mais facilmente ele vai sair da prateleira, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar para ser pessoas em extinção. Quando eu falo extinção, assim, é ser único, é entregar valor. Lembrando que as empresas, elas não contratam alguém que não vá... que elas, assim, ninguém vai contratar alguém só porque indicou, porque é bonito, porque tem um currículo perfumado, né? O recrutador tem uma responsabilidade grande quando ele coloca alguém dentro da empresa, e as empresas querem performance, as empresas querem melhoria. Eu não tô falando só de lucro pelo lucro, não. Eu tô falando de propósito, eu tô falando de brand, eu tô falando de uma série de outros aspectos que a gente também precisa conhecer, porque empatia tem que valer para os dois lados. Assim como nós que recrutamos precisamos ter empatia pelas pessoas que estão em busca de recolocação, é muito importante que as pessoas que estão em busca de recolocação também tenham empatia pelo desafio que é você trazer alguém para dentro da sua empresa. Beleza? Bem, para quem se interessar, tem um artigo super completo aqui na minha página do LinkedIn, onde eu detalho algumas dessas etapas. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis. Como eu falei para vocês, eu não sou nenhum especialista em processo de recrutamento e seleção, eu sou alguém que contrata. Então eu tô dando aqui a minha versão daquilo que é importante e aquilo que eu ouço de outros colegas que estão o tempo inteiro aí com esse desafio, porque se vocês acham que é desafiador se recolocar, também é muito desafiador encontrar uma pessoa certa para a vaga certa, para entregar o resultado certo, na velocidade certa, com o ambiente certo e todo o resto. Então, empatia vale para todos. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis, né? Eu volto aqui talvez amanhã, talvez segunda, tô vendo como é que fica a minha agenda para que eu possa fazer mais LinkedIn Lives. Eu gostei da ferramenta, tô achando muito legal aqui os feedbacks que eu recebi, as interações. Ele vai ficar disponível para quem quiser ver. Vocês podem marcar outras pessoas, compartilhar isso na página de vocês, porque eu acho que são dicas que não é porque sou eu que tô dando não, mas que elas fazem sentido sim. Porque é uma visão de quem contrata, não é simplesmente uma visão de quem tá aí ajudando outras pessoas a se recolocarem. E é isso, gente. Sigam lá, Carol Manciola no Instagram também. Eu tô fazendo bastante coisa na semana Bora Bater Meta. Lembrando, tá? Semana que vem, 10 de setembro, eu vou botar aqui de novo, ó. Lançamento do Bora Bater Meta na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Eu vou adorar encontrar com vocês lá, né? Dar um beijo, tirar foto, postar na rede social. Acho que isso vale. Depois em Salvador, no dia 16 de setembro. Então, se alguém for da Bahia e quiser me encontrar por lá, estarei lá na Livraria Cultura do Shopping Salvador. E no mais é isso, né? Bora bater meta, bora ser feliz. Lembrando que vender é uma competência e que meta é coisa da vida. Beijo, gente. Obrigada.